A paz do Senhor, bom dia. Estou aqui nessa manhã para dizer que o Senhor é bom e a sua bondade e misericórdia duram para sempre. Eu estava aqui orando e Deus me deu uma palavra linda que eu quero compartilhar com vocês, que está lá em 2 Crônicas 7, do 1 até o 3. Eu vou ler e a gente vai meditar nela junto. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui no versículo 2, casa do Senhor está com C maiúsculo, nome próprio. Eu me atentei agora a esse detalhe, inclusive, mas Deus me deu uma ministração sobre essa palavra. Olha que interessante, né? Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Nós somos a casa de Deus hoje. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E Jesus, ele habita nos nossos corações. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Então, nós somos a casa do Senhor. E como você tem dado cuidado para essa casa? Como você tem tratado a casa do Senhor? Será que eu tenho manifestado a glória de Deus para a minha vida? Será que eu tenho atraído o fogo do céu sobre a casa do Senhor, que sou eu? Muitas vezes eu me perguntei, Deus, parece que eu me esforço e eu não tenho te sentido esse tempo todo. E Deus tem falado comigo, filha, ei, eu sou contigo, eu estou dentro de você. No silêncio Deus trabalha também. E Deus tem trabalhado no meu coração em silêncio. E muitas vezes a gente medita na palavra e parece que a gente não entende algumas coisas ou que a gente não sente Deus da maneira que a gente gostaria. Ei, não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Sabe por quê? Porque quando Deus quer tratar comigo e com você, Ele tem um jeito especial. Muitas vezes Deus ele fica em silêncio para que a gente entenda que no deserto a gente também aprende, que no silêncio a gente tem que aprender a obedecer. Sabe por quê? Porque se Deus falar com a gente o tempo todo, será que a gente vai aguentar a presença de Deus? Será que a gente vai dar ouvido à voz de Deus? Será que vai ficar costumeiro? Eu não sei como Deus tem falado com você. Eu gostaria muito de ouvir Deus todos os dias, de ouvir Deus falar comigo o tempo todo, mas em muitas vezes eu não escuto Deus falar comigo. Mas e a palavra de Deus? Não é a voz de Deus para mim? Quando eu medito na palavra, o Espírito Santo de Deus não está dentro de mim? Como que eu posso dizer que Deus não fala comigo da maneira que eu gostaria? Sendo que Deus fala comigo na palavra dele. Muitas vezes o falar de Deus conosco não é aquela voz que a gente escuta aqui no nosso ouvido, no nosso coração. Muitas vezes a gente espera que Deus fale com a gente através de alguém, de uma palavra, de uma ministração. Mas Deus vai falar com você do jeito que Ele quiser. Ele fala com a gente todos os dias. Ele dá o ar que a gente respira, Ele dá saúde, Ele dá vida. Essa é a prova do amor de Deus para conosco. Eu estava pensando esses dias, Deus, o Senhor não tem falado comigo. E de repente, Deus me deu algo sobrenatural, uma visão sobrenatural. Como que Deus não tem falado comigo? Deus não tem falado comigo do jeito que eu quero. Mas não, Deus tem falado comigo sim, do jeito que Ele quer. Às vezes o silêncio de Deus é a maneira que a gente gostaria, mas Ele fala conosco. Nessa palavra aqui, engraçado que Salomão ele tinha acabado de orar. A Bíblia deixa bem claro, Salomão tinha acabado de orar e desceu fogo do céu. E quando a gente ora e não sente o fogo do céu descer? Deus fala com você do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Ele mostra o cuidado e o amor dEle todos os dias para conosco. Todos os dias eu posso sentir a presença de Deus na minha vida.
Às vezes eu posso estar triste, abatida, e Deus vai lá e usa alguém para me dar um abraço, para me mandar uma mensagem. Às vezes um louvor fala tanto ao meu coração, e quando eu vejo eu me quebranto, e estou na presença de Deus. E Deus fala comigo. Queridos, não falem que Deus não fala com você. Às vezes Deus não fala com você do jeito que você gostaria que Deus falasse. Nós temos que cuidar do nosso templo para que a gente não seja egoísta. E que a gente não queira Deus do jeito que a gente quer. A gente tem que querer Deus do jeito que Ele é. Do jeito que Ele quer manifestar a glória dEle. Imagine só Daniel. Daniel sendo jogado na cova dos leões. Pensa comigo agora, vamos pensar no racional. O cara, ele adorava Deus. Ele era obediente. E de repente ele se vê sendo jogado na cova de leões famintos. Será que ele pensou? Será que eu pensaria? Cadê Deus? Deus estava lá. Deus fez o leão dormir. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá, no meio de uma multidão, um povo idólatra. O rei falou, todo mundo vai se prostrar diante da estátua. Todo mundo se prostrou, menos eles. O rei falou, eles não ouviram direito. Acho que eles não estão entendendo, vou falar de novo. E ele falou de novo, tocou a trombeta, e eles não se prostraram. E os 3 foram jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais aquecida do que o normal. Era um fogo que as pessoas não conseguiam chegar perto. Eles foram lá, entraram na fornalha, dançaram, e eles iam 4 homens. Sabe por quê, queridos? Porque Deus estava com eles. Eles saíram da fornalha sem um arranhão, sem uma queimadura, íntegros. E todo mundo viu que Deus realmente existe. Então, às vezes, a gente pode passar pela prova e não está vendo Deus, não está entendendo Deus, mas Deus está lá. Deus manda dizer para mim e para você, eu sou contigo. Essa batalha não é sua, é minha. Eu vou guerrear. Mas como você tem cuidado da minha casa? Você tem me buscado? Você tem me adorado? Você tem vivido em santidade? É o básico. Pastor Rian falou nesse domingo uma coisa que é muito verdade. Viver em santidade é o básico da vida de um cristão. Mas e o que você tem feito a mais? Não pecar, não viver uma vida de pecado é o básico, é o mínimo que nós temos que fazer. Mas o que eu tenho oferecido ao Senhor? Qual é o meu sacrifício? Será que eu tenho me abdicado das coisas do mundo para viver as coisas do céu? Será que na hora de ver uma TV ou ler a Bíblia, eu tenho lido a Bíblia e não visto a TV? Será que na hora de ler a palavra, de ir para a igreja, eu tenho ido e feito isso ou tenho ficado em casa dormindo no sofá porque eu estou cansada? Acorda! Jesus está voltando. A gente tem vivido o final dos tempos. E o que eu e você temos feito com a casa do Senhor? Ei, você é o templo do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz. Aí aqui ele fala assim, ó, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram. E louvaram o Senhor, porque é bom. Mesmo na prova, mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, louve ao Senhor, porque é bom. É Ele quem te livra do cativeiro. É Ele quem faz a prova se tornar em bênção. É na provação que a gente cresce, é na provação que a gente busca, é na provação que a gente adora. Se a gente viver o tempo todo no monte, será que a gente vai aprender a viver no vale? E quando vier o vale? Deus, Ele quer que a gente aprenda a adorar em todo o tempo, em espírito e em verdade. Então, qual é a manutenção que nós temos dado à casa do Senhor? Eu tenho adorado a Deus em todo o tempo? Eu queria que você meditasse nisso comigo. Se eu aprendo a adorar a Deus em todo o tempo, o fogo do céu vai descer sobre mim. Porque Jesus habita em mim. Ele é o sacrifício. Ele foi sacrifício por mim e por você para que nós tivéssemos vida eterna juntamente com Ele, porque Ele ressuscitou. Jesus está vivo, Ele vive dentro de cada um de nós, lá no céu. Então,
a gente tem que pensar assim, Deus, eu posso não estar te vendo, eu posso não estar te sentindo, mas o Senhor habita em mim. É só um período. Ah, mas eu posso me conformar em não sentir Deus? Claro que não. Nós temos que buscar o Senhor constantemente, sentindo ou não sentindo, entendendo ou não entendendo, porque a nossa fé não está no que a gente vê, queridos. A nossa fé está no que a gente não vê. E nós cremos um Deus que habita lá no céu e que nós não vemos, mas nós podemos sentir. Mesmo que por um período você parece que está sozinho, você não está sozinho. Atrai a presença de Deus para a sua casa, para a casa do Pai. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, se dedique, jejua, louve, adore. Adore, adore a Deus, porque a adoração move o coração do Senhor. Atraia a presença de Deus, assim como Salomão orou. E o fogo do céu desceu sobre ele, sobre a casa do Senhor. Que você também, eu e você, possamos buscar o fogo do céu e atrair a presença de Deus sobre as nossas vidas, em tempos difíceis de guerra ou em tempos de bonança. Em nome de Jesus, Deus abençoe.